Eric Maria Remarque escreveu que a guerra de trincheiras não destruiu apenas os corpos. Ela destruiu a capacidade de reconhecer o próprio rosto no espelho. Que os jovens que sobreviveram voltaram para um mundo que não entendia o que eles tinham visto. E que eles próprios não sabiam mais como ser entendidos. A Primeira Grande Guerra Mundial matou entre 17 e 20 milhões de pessoas. Não de uma vez, matou em ciclos. Matou nas trincheiras cheias de lama, matou com gás mostarda, matou com inanição e com tétano. Matou com ordens de oficiais que estavam a quilômetros de distância do que ordenavam. E quando parou de matar com balas, continuou matando com silêncio. Com o peso de coisas que homens carregavam em casa e nunca conseguiam nomear. Amnésia The Bunker é um jogo da Frictional Games lançado no ano de 2023, e ele não é um jogo sobre guerra. É um jogo que usa a guerra como aquilo que ela sempre foi, um espelho. O horror que caça Henry Clement nos corredores desse bunker francês em 1916 não é uma criatura sobrenatural. É a consequência viva, rugindo e sangrentas de uma decisão que qualquer um de nós poderia ter tomado numa noite entediante. Ou uma trapaça num jogo de dados. Isso foi tudo. Isso foi o suficiente para matar todo mundo. E é por isso que hoje, no Dossiê dos Games, abrimos o caso de Henry Clement. Vamos entrar nesse bunker na ordem que o jogo nos leva, do prólogo nas trincheiras até a arena romana nas profundezas da Terra. E assim nós vamos reconstruir arquivo por arquivo, diário por diário, o caminho que transformou o melhor homem daquela guarnição no monstro que a destruiu. E no final, vamos entender que para destruir esse monstro, não acaba salvando o Henry de nada, apenas o destrói. A dúvida cruel da guerra. Agora, sem mais delongas, vamos abrir esse caso. A Amnésia The Bunker não nasceu de uma grande visão, nasceu do descarte. Durante o desenvolvimento de Amnésia Rebirth, lançado no ano de 2020, a equipe técnica estava testando um comportamento de uma inteligência artificial para as criaturas Ghoul do jogo. Uma IA de perseguição contínua que emergiria de buracos nas paredes de forma imprevisível e não scriptada. E o teste acabou funcionando. A mecânica ela era genuinamente aterrorizante. O problema era o jogo. Rebirth era narrativamente linear. Cada evento tinha um gatilho preciso, uma sequência planejada, um timer cuidadosamente coreografado. Uma IA que agia de forma emergente e autônoma acabava entrando em conflito direto com esse ritmo. O jogador ele poderia encontrar a criatura no momento errado, em sequências que deveriam ser de alívio ou de uma revolução dramática. E assim a mecânica foi descartada. Mas Frederick Olson, o criativo do jogo, ele não esqueceu ela. Em algum momento entre 2020 e 2022, num estúdio de aproximadamente 35 pessoas no norte da Europa, Olson propôs ressuscitar essa IA descartada e fundi-la com uma ideia que havia surgido numa reunião de produção do Rebirth: explorar o ambiente claustrofóbico das trincheiras da Primeira Grande Guerra Mundial. A fusão deu origem ao protótipo The Bunker. Olson citou Dan Simmons como inspiração central. Simmons escreveu The Terror, ou O Terror, um romance sobre marinheiros britânicos encurralados no gelo ártico no século XIX, sendo caçados por uma criatura invisível enquanto seus suprimentos acabavam e a hierarquia de comando entra em colapso moral. O que Simmons capturou e que Olson queria replicar não era a criatura em si, era a degradação psicológica e logística de homens confinados numa situação da qual não tem saída. No prisma de design interativo, The Bunker foi amplamente moldado por Alien Isolation, um predador indescritível, movido por uma IA que aprende o comportamento do jogador, e pelos primeiros jogos da franquia Resident Evil, com a gestão meticulosa de recursos escassos e a presença de uma sala de salvamento com um único refúgio. A diferença fundamental é que em Alien Isolation, o xenomorfo é um invasor. No bunker de Harry Clement, o monstro é alguém que você conhecia. E também tem um motor, a HPL Engine, que foi nomeada pela Frictional Games em homenagem a HP Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft Engine.
O estúdio que criou o conceito de horror como desconhecido e incompreensível nomeou sua própria tecnologia em honra ao escritor que codificou que o maior medo humano não é a dor, mas a perda de significado. E então usou essa tecnologia para contar uma história sobre um homem que destruiu tudo ao seu redor com um truque de dados. Thomas Grip, o diretor criativo que comandou o primeiro Amnésia no ano de 2010, ele havia removido armas de fogo daquele jogo porque elas tornavam a experiência divertida demais. Um jogador com uma arma de fogo se sente mais poderoso, mas um jogador poderoso não sente medo. E a Amnésia é fundamentalmente sobre o medo. O desafio em The Bunker foi reintegrar esta arma sem destruir esse equilíbrio. A solução de Olson foi muito elegante. O Revolver Model 1892. Esse é o revólver que Henry carrega e ele não é uma arma de defesa, é uma ferramenta. Seu uso primário é quebrar cadeados de madeira ou detonar explosivos à distância. O tambor tem poucas balas, a recarga é lenta, mecânica e não pode ser acelerada de forma alguma. Não tem um hub. Não dá para saber quantas balas restam a não ser que você literalmente tire o tambor e veja quantas balas tem. E detalhe, você recarrega as balas individualmente, uma por uma no tambor, em tempo que a criatura pode estar lá por perto escutando. E o detalhe mais importante, disparar um tiro atrai imediatamente a besta. O som de um disparo não é poder, é uma penalização tática disfarçada de ferramenta. Você tem uma arma e ela pode te matar mais rápido do que qualquer monstro. A direção de arte usou como referência os túneis reais de Naurus, próximos de Amiens, na França. Um complexo subterrâneo ancestral que as tropas de ambos os lados utilizaram durante a Primeira Guerra Mundial. A paleta opressiva de tons de ocre, cinzento e vermelho, a iluminação muito rara de lanternas e emergências vermelhas, o labirinto de pedra úmida que parece mais vivo, tudo fundamentado em registro fotográfico real. O jogo ele foi anunciado no dia 1 de dezembro de 2022 e o seu lançamento estava agendado para março de 2023, só que não foi possível. O inverno rigoroso na Suécia resultou em surtos de doença que afetaram boa parte dos 35 funcionários do estúdio. O lançamento foi adiado para maio e depois para 6 de junho de 2023. Não houve pressão de investidores externos para entregar antes do prazo. A Frictional Games é simultaneamente desenvolvedora e publicadora. Sem acionistas corporativos impacientes, o produto que chegou ao público foi refinado até o polimento. Por isso eu posso dizer que ele é tão, mas tão bom. E agora vamos dar uma pausa rápida aqui para falar do nosso QG do canal, por favor, não pule essa parte do vídeo. O QG do canal é a sede oficial dessa investigação. É onde tem os nossos vídeos em formato de documentos, comunidade de chat em tempo real, posts exclusivos e também um sistema de membros com 3 níveis de acesso, sem contar as notícias de última hora dos novos games. E quem for membro aqui do canal também recebe um badge de nível, acessa ao chat privado e entra no arquivo de dossiês. Conteúdo exclusivo que não aparece para quem só assiste. 3 níveis e o link vai estar na descrição do vídeo. E também tem o nosso Mercado Negro. Se você investiga até o fim, o Mercado Negro tem onde o que você... E também tem o nosso Mercado Negro. Ali você pode encontrar diversos itens geeks, principalmente Pop Funkos, que estão todos à venda através do Mercado Livre. E claro, se você também quer jogar alguns jogos de navegador, no momento só tem um, mas quem sabe logo logo terá mais, eu ainda preciso desenvolver, mas também tem lá, você pode jogar lá no nosso site oficial www.dossiedosgames.com.br. E agora, tá na hora de voltarmos ao bunker. A guerra é, antes de tudo, um fracasso da imaginação humana. O que você está prestes a ouvir é a reconstituição de uma extinção. Não de uma espécie, de uma guarnição. 100 e poucos homens em 1916, sepultados vivos pela ambição dos superiores, pelas covardias dos que fugiram e pela culpa de um único soldado que trapaceou num jogo de dados. Vamos seguir Henry Clement, pelo menos como caminho que o jogo traça, passo a passo, arquivo a arquivo e diário a diário. O jogo começa em movimento. Henry Clement corre por um labirinto de trincheiras ativo sobre o bombardeio alemão. O ambiente é ensurdecedor. Morteiros, gritos espasmos, o cheiro de fumaça que a imagem não transmite, mas a trilha sonora implica. Henry não tem ferramentas.
Ele tem um revólver e a intenção de sobreviver. Quando ele vira num corredor, ele é encurralado por soldados alemães. A execução parece certa. E então Austin Lambert aparece no nível superior da trincheira. Com precisão cirúrgica e sem hesitação, ele abate os inimigos e te ajuda. A voz de Lambert é o único ponto fixo no caos. Lambert age como um escudo humano para que Henry avance. Granadas de gás mostardas caem na trincheira. A visão de Henry turva violentamente, a respiração vira um chiado. E Lambert materializa através da névoa tóxica, com uma urgência física. Ele força uma máscara de gás no rosto de Henry e grita. Essa cena não é um tutorial, é a contabilização de uma dívida. Lambert salvou Henry 2 vezes, em apenas 2 minutos. E Henry vai anotá-la pelo método mais destrutivo possível. O jogo lhe recua no tempo, ainda para a noite anterior ao prólogo. A patrulha que Lambert foi fazer no lugar de Harry. Para entender a noite, precisamos recuar mais uma vez para os alojamentos, para um jogo de dados. Henry Clement e Austin Lambert eram amigos próximos, eles eram uma amizade muito boa. A amizade deles era feita de lealdade profunda no campo e de brincadeiras hostis em descanso. O tipo de vínculo que a guerra forja entre homens que partilham o mesmo perigo cotidiano. Numa noite de descanso, eles jogaram dados para definir quem ficaria de guarda e quem faria uma patrulha perigosa no No Man's Land. Harry perdeu, então ele acabou trapaceando. Não foi uma traição calculada, foi só uma covardia momentânea. Um truque de prestidigitação que desviou o resultado para Lambert. Lambert, sem saber, aceitou com a benevolência cansada de quem já foi usado pela sorte tantas vezes que parou de questionar. Depois que ele partiu, Lambert não voltou. E Henry, esmagado pelo peso do que havia feito, desafiou o regulamento e saiu para procurá-lo na escuridão do campo de batalha. Ele encontrou numa cratera monstruosa criada por uma artilharia pesada. Lambert estava vivo, a perna gravemente ferida, imóvel, fraco. No centro da cratera havia uma poça de água cristalina, anômala. E Henry, em desespero, coletou aquela água com as próprias mãos e entregou aos lábios do amigo. Tome, beba isso. Depois eu vou tirar você daqui. Lambert bebeu. Depois disso, ele pediu para ser deixado para trás. Os sinalizadores alemães começavam a rastrear os movimentos na cratera. Henry recusou. Ele tentou içar o amigo pela borda com uma corda. E os dois foram expostos. Um morteiro alemão acertou as proximidades e a explosão apagou a consciência de Harry. A culpa não é um sentimento, é uma forma de habitar o tempo. Viver perpetuamente num momento que não pode ser desfeito. Henry acorda. A data já não tá mais clara para ele. O diagnóstico deixado pelo Dr. Josinski confirma traumatismo craniano com uma amnésia profunda. Ele não lembra nem do próprio nome, mas o bunker ao redor lembra de tudo. Barricadas improvisadas, portas arrombadas, manchas massivas de sangue seco, cadáveres desmembrados. Um evento de extinção ocorreu enquanto ele dormia. Empunhando apenas a lanterna de dínamo que encontra na cabeceira, cujo mecanismo de recarga emite um ruído estridente a cada puxada de corda, Henry avança pelo refeitório escuro. E lá, encostado numa barricada improvisada, está Boys Round, sentado em uma poça do próprio sangue, mas está vivo, só que por pouco. Ele não pede socorro médico, ele pede misericórdia. Ele entende a gravidade da situação, entende que vai morrer. Ele estende um revólver a Henry e implora. Antes que Henry possa decidir, a criatura emerge. Ela agarra Boys Round e arrasta ele para as paredes aos berros. Henry está sozinho, sem saída, caçado por algo que ainda não tem um nome.
Para escapar, Henry precisa de dinamite e de um detonador para explodir a saída que foi selada pelos oficiais. Mas a busca por esses itens obriga Harry a ler, porque os documentos estavam em todo lugar. E esses documentos são os únicos que ainda falam alguma coisa. Os mortos do bunker deixaram rastros. Eles tentaram te avisar. Ninguém os ouviu quando eles estavam vivos, mas Henry os ouve agora. É aqui que o jogo revela sua estrutura filosófica central. Harry não está apenas sobrevivendo, ele está fazendo uma arqueologia da própria culpa. Cada diário que encontra é a voz de um predecessor que passou por aquele corredor antes dele e não sobreviveu. Mas quanto mais o Henry lê, mais difícil fica negar o que ele fez. E entre essas pistas, encontramos alguns arquivos. Em 2 partes, encontramos o jornal Noyers, no alojamento de soldados e nas comunicações. O classicista amador Alex Noyer documenta a descoberta das ruínas romanas e a tradução de textos em latim descrevendo os rituais de um culto mitraico. Sacrifícios, sangue, adoração de entidades de um plano paralelo que os antigos chamavam de outro mundo. A água dos túneis é descrita como capaz de curar ferimentos, mas a preço da humanidade. Noyer é um tipo de profeta que ninguém escutou. Ele entregou informação, traduziu os textos, documentou o perigo, e o alto comando ignorou tudo em nome do avanço tático. Também encontramos o poema de Toussaint Biafou, no alojamento de soldados. Esse poema ele é profundamente niilista, escrito em 10 de abril de 1916. Belfoy escreve sobre a futilidade da guerra, sobre homens sendo reduzidos a cartilagem, sobre o mundo girado pelo sangue e pela fumaça. O poema é um tipo de prenúncio. Belfoy vai perder a sanidade ao descer nos túneis e presenciar as aparições do outro mundo. Ele vai arrancar os próprios olhos para não ver mais. O poema que escreveu sobre a futilidade da guerra foi destruído pela prova de que o horror é ainda mais profundo do que qualquer guerra. Também encontramos um arquivo chamado Gathering of the Wailing, e ele é a gênese do motim. Farber documenta que as alucinações e os uivos que a guarnição ouvia não era a fadiga de combate, era a intrusão de forças que não pertenciam ao plano humano. Ele organiza um grupo, incluindo os Abeli e outros, para detonar explosivos na entrada dos túneis. Farber ele foi o único que agiu de forma racional. Ele viu o perigo, entendeu a escala e tomou a única medida possível. Por isso, foi torturado pelos próprios oficiais. E claro, não poderíamos deixar de falar dos documentos de Lambert. A parte 1 a gente encontra na capela. Lambert documenta o seu despertar após ele ter acordado naquela cratera. Ele está fisicamente curado de ferimentos que deveriam ter matado ele. Ele se sente extraordinariamente bem. Ele menciona a perda de um coelho de pelúcia que havia comprado para o filho durante a patrulha. E essa é a última entrada do homem. O último diário de uma outra coisa com a memória dele. Na parte 2, Lambert nota que as suas mãos estão se tornando bulbosas, nodosas, semelhantes a garras. Ele descreve uma coceira incessante, pensamentos sangrentos e sedutores que emanam em algum lugar dentro de si que ele não reconhece. Ele luta ativamente contra esses impulsos, mas obviamente, ele falha. Essa é a passagem mais aterrorizante do jogo. Não pela gore, mas pela lucidez. Lambert ainda está consciente enquanto a infecção tenta reescrever toda a estrutura dele. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele não pode impedir. E esses diários são a carga que o Henry carrega enquanto resolve os puzzles e também gerencia o combustível. A cada arquivo que lê, a culpa pesa mais. A criatura que caça ele não é uma abstração. É o amigo cuja missão de patrulha foi fabricada por uma trapaça de dados. A grande pergunta é que se fosse ele, teria sido diferente? A investigação também abre as portas dos que tinham autoridade. E o que fica nesses quartos é pior do que qualquer monstro sobrenatural. Encontramos um catálogo dos amotinados capturados após a sabotagem dos túneis. Nomes, punições atribuídas. O documento trata os soldados como um inventário problemático a ser eliminado. Reynard, ele torturou sistematicamente os detidos por quase 2 semanas para arrancar confissões. As notas dos aposentos de Fournier incluem uma coleção de dedos humanos decepados nas gavetas. Prêmios de sessões de interrogatório. Os oficiais não eram gerentes de crise, eles eram sádicos com patente.
Em um documento encontramos uma confissão muito importante. Joubert documenta a decisão do comandante Fournier de selar a única entrada do complexo com explosivos e fugir, abandonando as tropas remanescentes encurraladas com a criatura. Fournier conhecia a situação, ele conhecia a criatura, conhecia os homens que deixou para trás. Ele escolheu a própria sobrevivência. O bunker não foi destruído por Augustin Lambert, ele foi abandonado pela cadeia de comando que deveria ajudá-lo. Talvez o monstro, a besta, não seja nem o Lambert. Porque o pior crime que se pode cometer durante uma guerra não é matar o inimigo, é abandonar os seus próprios aliados. No bloco carcerário do bunker, Henry descobre sobre Karl Springer, um prisioneiro de guerra alemão algemado em uma cadeira com um saco na cabeça. Ele está delirando na própria língua. Karl está cuidadosamente seguro. As grades de aço da cela são as únicas coisas no bunker que a criatura não consegue destruir. Mas as tenazes que o Henry precisava para avançar estão dentro dessa cela. E abrir a porta fará um barulho que vai atrair a besta. O jogo ele força você a uma decisão moral que não tem uma resposta decente, moral. Atirar no inimigo indefeso para eliminar o risco de ruído, ou usá-lo como isca viva, ou então arriscar a própria vida para salvar um homem que, tecnicamente, é o lado oposto da guerra, é seu inimigo. Karl não tem culpa de nada. Ele está ali pela mesma lógica absurda que prendeu todos os outros. E Henry tem que decidir o que fazer com isso. Nos túneis romanos abaixo do bunker, onde a geometria começa a se dobrar, onde as pedras flutuam em energia azulada e uma névoa espectral encobre o chão, Harry encontra Tom St. Beaufoy, o poeta que escreveu sobre a futilidade da guerra, que desceu aos túneis e viu coisas que não tinham forma para serem descritas, que arrancou os próprios olhos para não ver mais, agora vaga com uma escopeta, orientando apenas pela audição, balbuciando fragmentos do próprio poema. Para avançar pelos túneis, Henry pode precisar encerrar a existência do último homem que tentou resistir à loucura de forma articulada. A arena, ela é tecnicamente impossível. A gravidade parece fraturada. Pedras se suspendem no ar. O vazio se estende além de qualquer medida humana. E da escuridão das cavernas, emerge aquilo que foi Augustin Lambert. A figura tá terrivelmente emaciada. As costelas forçam a pele, os olhos apodreceram em órbitas ocas. E nas costas, uma coleção macabra de baionetas de infantaria incrustadas na carne e projetadas pelo torso. Testemunho dos últimos momentos dos soldados que tentaram matar o Lambert com as únicas armas que tinham. A mandíbula tá rasgada pelas bochechas. O que Henry vê não é um monstro. É a evidência viva de cada tentativa fracassada de consertar o que ele quebrou. Quando olhamos longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de nós. Se Harry vasculhou o bunker por completo e leu cada diário, desceu a pequena cratera conectada às cavernas, encontrou os itens deixados para trás, ele carrega consigo dois objetos: a plaqueta militar ensanguentada de Lambert e o coelho de pelúcia encardido que Lambert carregava no bolso para presentear o filho pequeno quando ele voltasse para casa. No frenesi de perseguição pela arena, a besta destruindo os pilares, rugindo, convergindo, Harry pode sacar o coelho de pelúcia e arremessá-lo no chão entre os dois. Assim, a fúria da criatura morre instantaneamente, a besta se abaixa, as enormes garras tocam suavemente o brinquedo e ela chora. Não como animal, como um pai que lembrou do filho que ele nunca vai ver crescer. A consciência esmagada de Lambert que luta para romper em ficção
ainda tá lá. Por um momento, mas ela tá lá. O homem que cobriu Henry com o seu corpo nas trincheiras. O homem que bebeu a água envenenada sem saber. O homem que perdeu o brinquedo do filho na cratera e que ainda, em algum fragmento de memória, não foi totalmente consumido. Ele ainda se importa com isso. Henry olha para o monstro e vê pela primeira vez de forma irrevogável a consequência exata daquela trapaça inocente que ele teve. Ou não necessariamente inocente, eles estão numa guerra. Não uma abstração, não uma culpa. A coisa viva, sangrenta, em dor contínua que ele criou com um truque de dados numa noite entediante. E é nesse momento que tem dois finais. O primeiro final é uma invasão. Harry acaba recusando infligir danos mortais àquela besta e desvia a criatura. Empilha caixas de madeira e escala a parede de alvenaria para conseguir escapar antes que ela chegue. E assim, Harry acaba emergindo sobre o céu plúmbeo e acaba caindo numa vala de corpos franceses. A besta escapa atrás dele e acaba indo para a superfície. E ela avança em direção à terra de ninguém. Uma patrulha alemã avança e a tela escurece. Tecnicamente, isso significa que o Harry ele acaba recusando aquela responsabilidade. Ele foge. E quando ele faz isso, liberta a criatura para o mundo. A Grande Guerra já estava matando milhões. E Henry acabou de soltar mais um horror sobre ela. Mas existe também o final canônico. E esse seria o final de abate. Que é quando Henry usa o coelho com isca e acaba atraindo a besta. Assim ela fica distraída. E sobre uma das pontes de madeira, ele detona a estrutura. E Lambert cai no abismo, onde a sombra do primeiro amnésia o consome. A morte de Lambert causa um abalo sísmico. Rochas colapsam sobre a saída selada, formando uma rampa improvisada. Harry escapa, ele cai nas mesmas valas de cadáveres de antes e a patrulha alemã avança pela névoa. Cercado, e a tela escurece. Henry, ele acaba aceitando que a misericórdia às vezes requer violência. Ele executa o que criou. Ele espelha o monstro pessoal. Ele emerge diretamente para o monstro coletivo. A guerra ainda tá lá fora. Destruir a besta interna não salva da besta externa. Ele não escapa da guerra. A grande questão, ele tá salvo? Não. Ele poderia escolher ficar lá dentro com a fera ou ficar lá fora com os alemães. Depois de tudo que eu fiz e o que eu fiz por vocês, eis eu mergulhado em trevas, vergonha e violência. O caso Lambert é, na sua própria estrutura mais profunda, o estudo de como os sistemas de poder opressivo criam as condições para catástrofes que depois culpam um indivíduo. Fournier cometeu crimes militares documentados. Reinhardt torturou homens até a morte. O alto comando ignorou relatórios de perigo. Mas a sentença narrativa do jogo recai sobre Harry, porque Harry foi a causa mais próxima, o gatilho mais imediato. O que ele fez? Ele deu água envenenada para o seu companheiro sem saber. Quem que é o monstro aqui? Lambert fez coisas sem ter controle sobre isso. Harry trocou os dados e acabou trocando quem que ia para a patrulha. Agora o alto comando, Reinhardt, Fournier, são monstros de verdade, com a pele humana. O jogo ele não absolve os superiores. A evidência está nas gavetas com dedos decepados, nos diários de tortura, no bunker selado por pura covardia. Mas o jogo também não absolve Harry, porque Harry sabia o que fez. Ele fez mesmo assim, ele nunca confessou. A besta que caça Harry nos corredores desse bunker em 1916 não é uma criatura sobrenatural que desceu de outro plano de existência para punir os pecados humanos. É Augustin Lambert, com as baionetas dos camaradas incrustadas nas costas dele, com o coelho de pelúcia do filho que ele perdeu na lama, com as garras que o Harry criou quando entregou a água envenenada às mãos de quem havia salvado ele 2 vezes. Esse é o verdadeiro horror de The Bunker. Não o monstro, o que o monstro era. Agora que o nosso enredo está devidamente reconstituído, agora vamos vasculhar os arquivos ocultos e os detalhes que o jogo escondeu naquelas paredes daquele bunker escuro. Se Harry, no clímax da arena,
escorregar e cair no abismo central, seja por acidente ou por escolha, o jogo ele não exibe uma tela de game over comum. A escuridão do abismo começa a pulsar num vermelho vivo, um rugido alienígena inconfundível ecoa no ar. E à sombra, o guardião transdimensional que caçava o protagonista Daniel no castelo de Brandenburg de Amnésia The Dark Descent de 2010, consome Harry. O easter egg confirma que o abismo sob os túneis romanos de 1916 partilha do mesmo ecossistema profano do primeiro jogo. A frente ocidental da Grande Guerra e o castelo do século XIX estão conectados pelo mesmo horror primordial. A maioria dos jogadores assume que Beofoy perdeu os olhos num ferimento de guerra. A evidência no jogo ela é um pouquinho mais cruel. Próximo ao corredor onde Beofoy foi encontrado, há 2 globos oculares dispostos sobre uma mesa. Ele arrancou os próprios olhos deliberadamente. As visões que teve quando ele desceu os túneis, as aparições das criaturas do outro mundo, a arquitetura extradimensional, a certeza física de que existem planos de existência onde a dor é eterna, eram tão insuportáveis que a autoamputação da visão foi a única resposta que ele encontrou. Beofoy não perdeu a sanidade por acidente. Ele escolheu a loucura porque era menos aterrorizante do que o que ele estava vendo. Charles Springer, o prisioneiro de guerra alemão preso na cela, ele implora pela vida inteiramente em alemão. Sem tradução, sem legenda alguma, você não entende. Isso pode parecer um detalhe menor, sabe, uma nota de rodapé. Mas para os fãs da franquia, não é. É a primeira vez em toda a história da série Amnésia que um personagem expressa diálogos completos e não traduzidos num idioma diferente do inglês. E a decisão, ela é elegante. Springer, ele é o único personagem do jogo que é fundamentalmente inocente. Ele tá preso por ser do outro lado da guerra, do lado errado. E o jogo marca essa inocência como o único idioma que não pertence ao bunker. O do inimigo que nunca foi inimigo de Harry pessoalmente. Tecnicamente, eles não têm nada de inimizade pessoal. Ele só tá do outro lado da guerra. Ele é só um inimigo. Tecnicamente, nem o inimigo dele. No clímax da arena, Harry precisa empilhar caixas de madeira para escalar a parede de alvenaria e chegar à saída. A única saída viável no final de evasão, durante os testes de qualidade, o time de QA reportou repentinamente que a besta, numa investida agressiva baseada em física real, destruía as caixas essenciais antes que o Harry pudesse usá-las, travando o jogo numa situação sem nenhuma saída, um verdadeiro softlock sem solução dentro da partida. A solução foi simplesmente direta. As caixas do clímax foram programadas como indestrutíveis e resistentes à IA inimiga. A física do jogo ela é tão real em todo o resto do bunker, e ali as caixas de madeira são invulneráveis. É a única parte, o único lugar do jogo que a narrativa é mais importante do que a simulação. Você pode testar, você pode pegar qualquer item, você pode arremessar, jogar. Se você pegar a caixa de madeira, você taca na parede, ele quebra, exceto essas. O revólver Model 1892 que Harry carrega tem um detalhe de modelagem histórica tecnicamente incorreto. Na animação de recarga do jogo, o tambor ele se articula para o lado esquerdo da arma, como a maioria dos revólver 38 que temos atualmente. As variantes reais Model 1892 francês, desenhadas principalmente para uso na cavalaria, elas deveriam abrir para o lado direito. O tambor ele gira no sentido correto, os ponteiros do relógio, como no modelo histórico, mas a articula na direção errada. É um erro da equipe de modelagem 3D que persiste no jogo final. Os entusiastas de história militar notaram isso. Os demais nunca vão saber o porquê de acharem que algo tá levemente estranho na animação de recarga, mas quem conhece sabe. O zumbido constante do gerador elétrico nas profundezas do bunker foi construído usando a escala de Shepard, uma ilusão auditiva também conhecida como Shepard's Tone. Ela gera a percepção de um som que está ininterruptamente descendo de tom sem nunca chegar a um ponto final. O ouvido ele escuta a descida, mas a nota nunca termina. Há sempre algo mais baixo. Frederick Olson confirmou que a introdução subliminar desse tom cria um sentimento persistente de ansiedade e depressão iminente no subconsciente do jogador. Enquanto o gerador ele funciona, o seu zumbido faz o cérebro acreditar que algo está eternamente em declínio, refletindo a inevitabilidade do fracasso de energia.
da escuridão que acaba vindo, da besta que emerge quando as luzes se apagam. O monstro mais eficaz do jogo não tem dentes, ele tem uma frequência sonora. O design sistemático de The Bunker gira em torno de um objeto mecânico inerte. O gerador a combustível no bunker central, enquanto há gasolina, as luzes funcionam. A besta permanece nos túneis das paredes, emergindo apenas se excessivamente provocada por ruídos. Quando o combustível acaba, o bunker mergulha na escuridão completa, e assim, a criatura inicia sua patrulha ativa e super agressiva por todos os corredores. Henry carrega um relógio de bolso, que pode ser sincronizado com o gerador para medir o combustível restante. Isso transforma cada exploração num tipo de equação. Tenho tempo para chegar àquela sala, coletar o que preciso e voltar antes que as luzes se apaguem? A resposta é frequentemente um talvez. E o jogo, ele foi projetado para que o jogador precise tomar essa decisão com uma informação incompleta. Cada saída da sala de salvamento é uma aposta tecnicamente calculada. O sistema de sanidade definiu a amnésia de Dark Descent em 2010. Um medidor que diminuía à medida que Daniel se expunha ao sobrenatural, causando alucinações e tornando o personagem incontrolável. Era um mecanismo externo de terror. O jogo ele penalizava o jogador por ver o monstro. Mas The Bunker aboliu o sistema de sanidade por completo. Ele substituiu com algo muito mais honesto: o medo do gerador apagar. O medo de gastar as últimas balas, o medo de abrir uma porta e não ter como fechar. Não são alucinações visuais, são consequências logísticas reais. O horror não é o que o jogo projeta na tela, é o que o jogador calcula nas próprias decisões conscientes e calculadas dele. A besta, ela foi programada para reagir a uma matriz complexa de programação de áudio. Cada ação em The Bunker emite um valor acústico específico que a IA processa para localizar o Henry. Passos lentos têm um valor baixo, correr tem um valor alto, uma explosão é um farol sonoro, e a lanterna de dínamo, ela precisa ser puxada ruidosamente para ter luz, e ela emite um ruído que pode atrair a criatura, e, de forma bem perversa, também abafa os passos da besta em aproximação. A ferramenta que dá visibilidade remove completamente a informação auditiva que avisa do perigo. É o dilema mais inteligente do jogo. É claro que você não pode vagar pelo bunker no escuro, mas você também não pode vagar se você estiver morto. O compositor finlandês Mikko Tarmia, histórico na franquia, ele criou uma trilha baseada em The Dark Descent. Ele criou uma trilha baseada em Dark Ambient, o minimalismo de maquinaria decrépita. Reverberações subterrâneas e notas dissonantes, elas evitam qualquer melodia reconfortante. A faixa mais importante do jogo não é a mais dramática, é a Officer Hub Safe Theme, a melodia sutil e tranquilizadora que toca exclusivamente dentro da sala de administração, com a porta trancada. No instante em que o jogador destranca a porta para explorar o bunker, a música corta abruptamente. Não tem fade out, não tem transição. O conforto acústico ele é removido na brutalidade de uma porta fechada. A ausência de música ela é tão calculada quanto a presença. Nos corredores, o zumbido do gerador, com a escala de Shepard, e também o ruído dos próprios passos de Harry são a trilha sonora. O silêncio entre os tons é onde a besta existe antes de aparecer. Amnésia The Bunker estabilizou no Metacritic com pontuações entre 77 e 78 para PC e consoles. Muito favorável, os elogios foram unânimes em 2 pontos: a coragem da Frictional Games em desconstruir o próprio legado e a interligação sistêmica entre luz, combustível, armamento e IA que criava um terror sem dependência de jumpscares roteirizados. O jogo ele aterrorizava pelo que o jogador calculava, não pelo que o jogo disparava. As críticas também foram consistentes. Os constantes engasgos de performance nas transições entre áreas, causados pelas zonas de carregamento disfarçadas de portas, e também o envelhecimento visual do motor HPL 3.5, com texturas de baixa resolução em objetos secundários,
e também uma limitação obrigatória de 60 quadros por segundo no PC. A maior polêmica não foi técnica, foi de expectativa. Os fãs que procuraram o impacto filosófico existencial de Soma, ou então a densidade narrativa de The Dark Descent, saíram de The Bunker sentindo que a história era muito simples. O pecado central de Harry é uma trapaça num jogo de dados, não a tortura premeditada do antagonista Daniel no primeiro Amnésia. E parte da comunidade considerou esse pecado insuficiente para sustentar o peso narrativo que o jogo prometia. E em flagrante contraste, os jogadores orientados àquela mecânica de sobrevivência consideravam The Bunker o melhor da franquia, o gameplay mais tenso, mais polido e mais genuinamente aterrorizante de toda a série. E argumentaram que o abandono do foco narrativo era um sacrifício inteiramente justificado pelo que a mecânica sistêmica entregou. A comunidade se dividiu exatamente no ponto onde o jogo decidiu o que priorizar. E nenhum dos dois grupos estava errado. The Bunker foi o primeiro título puro de survival horror indie a implementar com sucesso a filosofia dos immersive sims num ciclo de jogo contido. A possibilidade de neutralizar um cadeado com uma granada, um tijolo, atraindo a besta para a porta ou usando um alicate, a solução emerge do ambiente, não de um menu de ações pré-definidas. Essa agência acabou devolvendo ao jogador uma autonomia que jogos de terror raramente concedem. É só você lembrar que às vezes aparece lá umas madeiras na frente de uma porta e pronto, você não consegue passar. Ou então você vê uma mini cerca com um cadeadinho e pronto, você também não consegue pular. Por quê? Porque o jogador não tem essa capacidade. É diferente de The Bunker. Você pode dar uma pedrada, uma cabeçada, dar uma tijolada, sei lá, dar um tiro, tudo funciona. E provou algo que Thomas Grip intuitivamente suspeitava desde 2010, mas que precisava de uma demonstração empírica. Não são necessários efeitos de alucinação para causar uma perturbação no jogador. A esmagadora ameaça logística de um tanque de combustível é suficiente para instilar pânico puro. O horror mais eficaz ele não precisa de monstros visíveis, precisa de recursos finitos. E em setembro de 2025, a Frictional Games anunciou que a Amnésia ultrapassou 5 milhões de cópias vendidas em todas as entradas. The Bunker foi um catalisador decisivo para atingir esse marco. O próximo projeto do estúdio é especulativamente chamado Ontus, com janela estimada para 2027 em possível parceria editorial com Kepler Interactive. A HPL Engine 4 está em desenvolvimento e o horror continua surgindo. Quem sabe qual será o próximo ataque de Amnésia? O caso de Henry Clement começou como uma trapaça. Uma noite, um jogo de dados, uma decisão que qualquer pessoa poderia tomar sob pressão. Por cansaço, por ressentimento de uma brincadeira anterior, não foi uma malícia calculada. Foi a fraqueza ordinária de um ser humano ordinário num contexto extraordinariamente brutal. E foi o suficiente para matar muita gente. O Bunker de 1916 não era apenas um cenário de guerra. Era um sistema de poder mal exercido, de conhecimento ignorado, de hierarquias que privilegiavam a autoridade sobre uma razão. Fournier podia ter escutado Neuer, Reinhard podia ter ouvido Farber, o alto comando podia ter evacuado quando as alucinações em massa começaram. Cada um desses pontos de intervenção foi ignorado, e quando a água da cratera chegou aos lábios de Lambert, o sistema já havia criado as condições para que qualquer coisa virasse uma catástrofe. Literalmente, se uma doença de gripe aparecesse ali, todo mundo ia morrer. Se um rato infestado de leptospirose surgisse ali no bunker, todo mundo ia pro saco. Eu diria até mesmo que dos males foi o menor. Mas é Harry que desce ao bunker. É Harry que lê cada diário. É Harry que encontra o coelho de pelúcia. E é Harry que precisa decidir o que fazer com o que ele fez. É por isso que o tribunal do dossiê dos games declara Amnésia, The Bunker, culpado. Culpado por construir o sistema de survival horror mais rigoroso e honesto que o gênero já produziu num espaço tão pequeno. Um único bunker, uma dúzia de salas, um gerador e uma criatura. E substituí-lo por algo muito mais aterrorizante, a contabilidade de recursos finitos. Culpado por usar a Primeira Grande Guerra Mundial não como um cenário, mas como espelho. E provar que o horror nos corredores desse bunker e o horror nas trincheiras acima são o mesmo horror com faces diferentes. E culpado
por criar Augustin Lambert, talvez o antagonista mais trágico de toda a história do survival horror. Um cara, teoricamente, plenamente inocente. Por isso que o arquivo fica aberto aqui nos comentários. E é claro, se vocês quiserem deixar aqui um comentário, eu vou estar lendo todos os comentários, eu adoro ler os comentários. Deixe seu like aqui embaixo do vídeo, também se inscreve no canal. E agora fica uma pergunta aqui pro final. Qual final você considera mais honesto com o que o jogo construiu? O abate, onde o Harry mata o amigo e é devolvido à guerra? Ou a evasão, onde o Harry foge e solta o Lambert sobre o mundo, sobre a guerra? E uma segunda pergunta. A trapaça nesse jogo de dados é uma culpa suficiente para o peso que o jogo coloca em cima do Harry? Ele é realmente tão pecaminoso assim? O cara realmente é o culpado de todos os males do mundo? Eu achei um exagero. Pô, eu acho que ele não tem tanta culpa assim. Foi até meio inocente. Tenho certeza que se o amigo dele caísse ali perto da água, também bebia. Sem a ajuda dele. Então até que não considero ele tão horrível assim, não. Consequências muito apocalípticas. A Amnésia The Bunker termina de uma forma muito única, que poderia terminar dado o que a Primeira Guerra Mundial foi. Não com salvação, não com alívio, com a comprovação de que destruir o monstro interno não protege o mundo externo. Harry liquida o Lambert, a criatura que ele mesmo criou. Ele fecha o capítulo da sua culpa pessoal e ele emerge sobre um céu cinzento, cheio de morte, neve, balas, tiros e bombas e gás mortarda do frente ocidental. E lá estão soldados alemães, com rifles, avançando. A guerra continua, nada mudou. O horror ancestral cedeu ao horror moderno. Tipo, o mundo permaneceu o mesmo. Mudou apenas pro Harry. Talvez ele ganhe uma nova perspectiva de vida. E ninguém na patrulha alemã sabe ou então se importa com o que ele acabou de fazer lá embaixo. E daí que ele salvou todo mundo. Ninguém se importa. O que os mortos sabem sobre a vitória? A Primeira Guerra Mundial matou no mínimo 17 milhões de pessoas. Entre elas, Wilfred Owen, morto em 4 de novembro de 1918, uma semana antes do armistício. Ele nunca soube que a guerra acabou. A notícia chegou à sua mãe no mesmo dia em que os sinos da cidade tocaram para anunciar o fim. A Amnésia The Bunker entende que esse é o tipo de história que a Grande Guerra conta. Não a dos heróis que sobreviveram, a dos que chegaram até o fim apenas para descobrir que o fim não é nada do que pareceu. E o gerador, ele ainda tá zumbindo, descendo, 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 descendo. Por isso que lembre-se, a verdade não está lá fora, ela está escondida. E a nossa missão é encontrá-la. Até o próximo caso.